Muito bem, retomando então os trabalhos da manhã do dia 14 de abril de 2021. Nós vamos agora apregoar o item 39 recorrente Braskem, processo no qual o conselheiro Daniel está impedido. Né? Vai participar do julgamento o conselheiro Marcelo José de Macedo, substituindo o conselheiro Daniel. Tá? E por isso nós vamos adiantar esse julgamento, esse item 39, para poder liberar o doutor Marcelo em seguida. Tá ok? Então, o apoio, por gentileza, pode chamar o patrono à sala de julgamento? Ok, presidente, farei a convocação. Item 39 da pauta, doutora Carolina, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrona foi convocada, presidente. Obrigado, Janaína. Janaína, a doutora Carolina respondeu alguma coisa ou não? Janaína? Apoio? Presidente? Oi. A patrona está acessando a sala de reunião. Tá ok. Obrigado, Janaína. Nada. Doutora Carolina? Deve estar com as mesmas dificuldades que a gente, né? Doutora Carolina? Agora sim. Doutora Carolina Vanderlei Landim, OAB Agora Bahia. entrou, desculpa. OAB Bahia 16765. Bom dia, doutora Carolina. Bom dia a todos. Muito bem. Passa a palavra, então, ao relator, doutor Camerano, recorrente Braskem S.A. Bom dia a todos, bom dia, patrona. Eu vou iniciar a leitura do processo, o relatório da decisão de piso, acórdão proferido pela 5ª Turma da RJ de São Paulo, em sessão de fevereiro de 2015. Então, uma ação fiscal foi empreendida junto ao contribuinte, foi lavrado auto de infração ativo de contribuição social sobre o lucro líquido, decorrente de exclusão indevida da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, do ano calendário de 2007, de rendimentos auferidos no exterior, oriundo de títulos do Tesouro Austríaco,
Então, tem aqui o auto-infração, a exclusão indevida aqui narrada na auto-infração, que o contribuinte teria excluído, então, indevidamente a base de cálculo ajustada à condição social, rendimento oferido no exterior, conforme lá o TVF, né? Muito bem. Então, eles efetuaram o lançamento da condição social. Excluíram aquela... glosaram aquela exclusão, né? E tributaram a contribuição social. Então, as autoridades fiscais elaboraram o termo de verificação fiscal, né? As infrações estão aqui abaixo reproduzidas. Item 6 do TVF. A contribuinte excluiu indevidamente da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, no ano calendário de 2007, rendimentos de aplicações financeiras advindas do exterior, correspondente a títulos do Tesouro Austríaco, no montante de R$ 15.974.835. Né? Ele cita aqui que o decreto que promulgou a convenção firmada entre o Brasil e a Áustria para evitar a dupla tributação em matéria de imposto de renda e capital regula no artigo 11 o tratamento tributário. Então, escolhe aqui o tratamento do artigo 11 da convenção. Aqui no item 8º, então, ele diz o seguinte: verifica-se, portanto, do comando do artigo 11, né, inciso 3b, do decreto 78/107, que os rendimentos oriundos da aplicação em títulos emitidos por um Estado só são tributados pelo imposto de renda nesse Estado, ou seja, são isentos no Estado onde se localiza o investidor. Quanto à determinação à base de cálculo do imposto de renda, a contribuinte registrou corretamente o rendimento como receita financeira e o excluiu na apuração do lucro real por meio da rubrica 028002, Receitas Financeiras, Títulos do Tesouro Austríaco. Fez o mesmo na apuração, na determinação da base de cálculo da contribuição social. Entretanto, essa exclusão não é permitida em relação à determinação da contribuição social sobre o lucro líquido, instituída pela Lei 7689, de 15 de dezembro de 1988. A recorrente fez a exclusão da apuração do lucro real, corretamente, segundo a autoridade fiscal, mas não acatou essa exclusão para fins da apuração da contribuição social. Muito bem. Ela descreve aqui a legislação que instituiu a contribuição social, o artigo 21 aqui, né? Muito bem. Então, descreve aqui alguns itens do tratado também, da convenção firmada entre o Brasil e a Áustria, onde o artigo 2, impostos visados pela convenção. 1. Os impostos atuais aos quais se aplica a presente convenção são: no caso do Brasil, imposto de renda. No caso da Áustria, imposto de renda. Muito bem. Então, aqui ele vai escorrendo sobre o tratado. Para concluir, aqui no seu item 14, conclui-se que os rendimentos relativos aos títulos emitidos pelo governo austríaco, computados na apuração do lucro líquido, né, auferidos em 2007 no montante de R$ 15.974.835, não podiam ser excluídos da base de cálculo da condição social, só porque não estava explicitamente citado na convenção entre o Brasil e a Áustria. Como resultado das verificações fiscais, a contribuição social sobre o lucro líquido a pagar foi recalculada com a adição dos rendimentos dos títulos austríacos indevidamente excluídos da base de cálculo. Então, tem aqui o cálculo, a adição feita pela fiscalização, né? A impugnação, a impugnante afirmou que adquiriu títulos da dívida emitidos pelo governo da Áustria, os quais rendiam juros, né? A partir de então passou a contabilizar essas receitas de juros mensais,
que o artigo da Convenção, o artigo 11 da Convenção para evitar a dupla tributação entre o Brasil e a Áustria, estabeleceu que os juros tinham sido emitidos pelo governo de um dos Estados contratantes, no caso a Áustria, e pago a um residente do outro Estado contratante, no caso o Brasil, só são tributáveis no primeiro Estado, na Áustria. Que os auditores entenderam equivocadamente que esta regra da Convenção se aplicava somente ao imposto de renda e não à contribuição social. Muito bem. Aqui, então, a convenção firmada entre o Brasil e a Áustria apenas não previu de forma expressa a aplicação do sistema de contribuição social, porque o referido tributo, à época, sequer havia sido instituído pela legislação brasileira. Essa, em tese, é a argumentação central. Né? Então, continuando aqui. Da análise do contexto em que a convenção foi firmada, nota-se que o Brasil e a Áustria, ao celebrarem acordo para evitar a dupla tributação sobre a renda e capital, não tinham a intenção de envolver apenas uma das espécies tributárias brasileiras que incidam sobre essa operação. A intenção, sem dúvidas, era proteger a renda e o capital da tributação de qualquer tributo. Tanto que, do lado austríaco, o termo tax, o imposto, aplica-se a contribuições provenientes da renda, não só imposto de renda. Muito bem. Seguindo aqui, então, a impugnante, então, requer que seja considerado totalmente julgado improcedente a autuação. A delegacia de julgamento manteve o lançamento da condição social, né, cujo voto será integralmente reproduzido por este relator no meu voto. Aqui eu trago a ementa da decisão de primeira instância. Contribuição social, juros sobre rendimento de títulos austríacos, Convenção Internacional para evitar a dupla tributação, inaplicabilidade. As disposições contidas na convenção firmada pelo Brasil com o governo da Áustria para evitar a dupla tributação em matéria de imposto sobre a renda não se aplica à contribuição social. Por essa ter sido instituída posteriormente ser uma contribuição com fim específico, não se enquadrando na definição de imposto idêntico ou substancialmente semelhante ao imposto de renda constante da mencionada convenção. Muito bem. No recurso voluntário, o contribuinte interpôs recurso voluntário, onde ela repete, basicamente, em sua essência, o que foi trazido na impugnação, ora, transcrito no meu relatório. Vai ter sustentação, não? Tem sustentação? Doutor, muito rapidamente, sim. Ok. Então, senhor presidente, esse era só aqui, em memoriais apresentados, né? Em memoriais apresentados, a recorrente reitera seus argumentos, trazendo também posição deste colegiado sobre o tema, por meio da súmula CARF número 140. Esse é o relatório essencial, senhor presidente. Com a palavra, doutora Carolina. Perfeito. Bom dia a todos. Bom dia agora, propriamente, a todos os conselheiros, na pessoa do doutor conselheiro relator, doutor Cláudio Camerano e doutor Luiz Augusto, presidente. Eu vou ser bem breve, o relatório está muito bem detalhado, né, pelo doutor Cláudio. Só ressaltar realmente essa questão de que essa é uma matéria, a questão da extensão dos acordos para evitar a dupla tributação à CSL, é uma matéria que já foi objeto de súmula do CARF. Na época em que o recurso foi apresentado, ainda não havia sido publicada, né, a Lei 13.202, que, através do seu artigo 11, determinou que deve-se interpretar os tratados como abrangendo a CSL, e isso seguiu-se, já havia antes diversos precedentes do CARF, seguiu-se mais precedentes ainda, inclusive da Câmara Superior, a ponto de se sumular essa matéria, que é a súmula 140, que entende pela aplicação retroativa do artigo 11 dessa lei, Lei 13.202, no sentido de que os acordos para evitar dupla tributação firmados pelo Brasil abrangem a CSL, inclusive esses anteriores à própria instituição da CSL, que é o caso do acordo firmado entre o Brasil e a Áustria. A questão aqui realmente se unicamente a isso, porque a própria autoridade fiscal, ela reconheceu a aplicação do acordo, do dispositivo específico em relação ao imposto de renda, né, e acatou a exclusão que a contribuinte fez da sua base de cálculo do imposto de renda, dessas receitas de juros decorrentes dos títulos austríacos, do governo austríaco. Só não fez para a CSL porque, na época, a autoridade fiscal entendeu que não havia essa extensão.
Então, basicamente, isso é uma matéria já simulada, não vou tomar muito tempo dos senhores. Isso se aplica para o caso 39 e para o caso 40, como já está indicado na praça. 39 é o ano de 2007 e 40 é o ano de 2008. Exatamente a mesma situação. Agradeço a todos bem e um resto de sessão para todos. Obrigado, doutora Carolina. Doutor Camerano, seu voto. Muito bem. Obrigada, doutor. Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado, dele se conhece. Conforme relatoriado, o recurso voluntário repetiu a argumentação apresentada na impugnação e já devidamente apreciada pelo órgão julgador. Então, repito aqui os tópicos apresentados no recurso voluntário. Eu vou passar adiante, até porque a patrona já se encarregou de trazer as alegações do recurso, inclusive os memoriais. Em memoriais apresentados, a recorrente reitera seus argumentos, trazendo também posição deste colegiado sobre o tema por meio da súmula CARP número 140. Essa súmula diz o seguinte: aplica-se retroativamente o disposto no artigo 11 da Lei número 13.202, de 2015, no sentido de que os acordos e convenções internacionais celebrados pelo Governo da República Federativa do Brasil para evitar a dupla tributação da renda abrangem a contribuição social sobre o lucro líquido. Eu reproduzo aqui a Lei 13.202, de 2015, dispõe o seguinte no seu artigo 11. Para efeito de interpretação, os acordos e convenções internacionais celebrados pelo Governo da República Federativa do Brasil para evitar a dupla tributação da renda abrangem a contribuição social sobre o lucro líquido. Parágrafo único. O disposto no caput alcança igualmente os acordos em forma simplificada, firmados com base no disposto no artigo 30 do DL 5844 de 43. Veja que no caso dos autos, a única razão para a tributação hora vista resumiu-se na aplicabilidade do Tratado da Condição Social sobre o lucro líquido. E assim sendo, creio, portanto, caber razão à recorrente. Reproduzo o que consta no TVF. Quanto à determinação à base de cálculo do imposto de renda, a contribuinte registrou corretamente o rendimento como receita financeira e o excluiu na apuração do lucro real. Fez o mesmo na apuração da determinação da base de cálculo da contribuição social. Entretanto, essa exclusão não é permitida, pelas razões já apontadas, né? Veja que não houve autuação relativa ao imposto de renda, pois a autoridade autuante aceitou que o imposto de renda daquela operação estaria contemplado no tratado entre os países. Então, eu trago aqui, senhor presidente, por ser muito oportuno, um julgado desse colegiado, onde se discutiu matéria idêntica à hora vista nos autos do presente processo. Foi através do processo final 2011-51, acórdão da 1201-001872, sessão 19 de setembro de 2017. Eu vou reproduzir aqui, que ele é bem curto. Eu vou, então, tratar de relatoriá-lo aqui. Importante frisar que a autoridade fiscal fundamentou a autuação exclusivamente em razão da inaplicabilidade do Tratado da Contribuição Social. E não existe nos autos qualquer outro fundamento que justifique a medida. Assim, entendo que neste ponto tem razão a recorrente. De plano, convém ressaltar que não se discute no entendimento deste relator a supremacia dos tratados internacionais em relação à legislação interna, notadamente na seara tributária, por força do artigo 98 do CTN. Né? Observe, ocorre que aqui, ao contrário da discussão enfrentada em outro processo, tal, relativo ao mesmo contribuinte, o único fundamento da autuação foi a não abrangência da contribuição social no acordo entre o Brasil e, no caso, a Argentina, tanto assim que a fiscalização não lançou valores a título de imposto de renda. Em termos conceituais, sempre defendi a extensão dos tratados celebrados pelo Brasil para evitar a bitributação, também para a contribuição social, por diversos argumentos, entre os quais a proximidade lógica e quase identidade entre os dois tributos, além dos princípios da boa-fé, da reciprocidade e da transparência. Também tenho defendido há tempos a compatibilidade entre a legislação nacional. Então, eu falo sobre o artigo 74 da MP 2158, que eu vou passar aqui por cima. Muito bem. Então, aqui, fala sobre a constitucionalidade do MP que institui a tributação sobre os lucros e tal, né? Então, aqui no final, diz aqui o seguinte: contudo, não se pode olvidar que o artigo 11 da Lei
13.202 de 2015 resolveu corretamente, no entendimento deste relator e de grande parte da doutrina, a antiga questão sobre a pertinência da condição social nos tratados para evitar de tributação. Transcreve aqui o artigo 11 que eu já li para os senhores. Portanto, a controvérsia está resolvida. Os preceitos relativos aos tratados devem ser estendidos à condição social. Assim, ao analisarmos o TVF, termos de verificação fiscal, constatamos que não houve autuação relativa ao imposto de renda, exatamente como houve nesse processo. Né? Sob o argumento de que o imposto estaria albergado pelo tratado. Né? Entendimento que foi negado pela fiscalização em relação à condição social. A posição da fiscalização baseou-se apenas no entendimento teórico acerca da matéria, que hoje encontra-se prejudicado pela interpretação autêntica vinculada pelo legislador, de sorte que, na ausência de outros fundamentos para a autuação, como o efetivo oferecimento dos valores da tributação no Brasil ou os cálculos pertinentes à apuração do resultado do país, entendo que deve ser cancelado o lançamento relativo à condição social decorrente do resultado no exterior da controlada argentina. Né? Muito bem. Então, senhor presidente, como no caso dos autos, exatamente como é o caso aqui, a fiscalização utilizou como único enquadramento, único argumento não enquadramento da condição social nas disposições do tratado, circunstância afastada pela legislação, com óbvios efeitos retroativos, a autuação não se sustenta. Então, basicamente, os meus argumentos são idênticos ao que eu acabei de narrar nesse processo aqui, senhor presidente, que é exatamente a situação que nós temos aqui. Então, senhor presidente, na conclusão aqui, é o que aconteceu nos autos. A autoridade fiscal reconheceu a correção do procedimento da contribuinte em excluir da tributação de imposto de renda os rendimentos de aplicações financeiras obtidos no exterior, mas não acatou o mesmo procedimento para a contribuição social sobre o lucro líquido, sob o único argumento de que o tratado entre os países não contemplaria a contribuição social sobre o lucro líquido, algo que não se pode concordar, conforme já explicado. Portanto, senhor presidente, o meu voto é no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, senhor presidente. Este é o voto. Muito bem, muito bem. Doutor Daniel, não. Agora nós vamos inverter um pouco a lógica para deixar o doutor Marcelo por último, tá? Doutora Luciana. Acompanho o voto, presidente. Doutor Carlos André. Acompanho o voto. Doutora Letícia. Acompanho o voto, presidente. Doutor Camerano, só observando, esse acórdão citado pelo senhor não é da nossa turma, né? Não é, não. Como eu falei desse colegiado, é o CAF de uma maneira geral. Entendi. Entendeu? Não da nossa turma. Ok. Mas eu posso fazer essa observação. Eu acho que eu pulei doutor Carlos André, né? Não, já votei acompanhando o relator. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Doutor Marcelo. Também, presidente, acompanho. Então, temos, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Ok, doutora? Doutora Carolina? Fugi um pouco. Unanimidade da provimento? Isso, por unanimidade. Tá bom. Muito obrigada, senhores, pela atenção. Tenham um ótimo dia. Obrigada. Até logo, doutora. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, presidente. Boa sessão para vocês, meus amigos. Tchau, tchau. Então tá bom, um abraço. Abraço. Bom, novamente eu vou pedir para interromper a gravação, por gentileza.